Olá, pessoa! Eu sou a Ana, esse é o Desinterrompidamente. E hoje eu quero dividir um pouquinho sobre o processo de escrita do meu projeto de pesquisa científica novo. Eu tô gravando esse vídeo inicialmente no domingo, eu preciso entregar para minha professora orientadora na terça-feira a primeira versão, o mais completo possível, o mais próximo do final possível. E depois a gente vai submeter até sexta-feira o projeto, que é o prazo final para submissão desse edital. E eu tô bem animada, assim. Esses dias eu tive um pouco de hiperfoco nas leituras, então eu fiquei lendo e escrevendo loucamente durante um dia inteiro, que foi quando eu consegui um espaço de tempo para poder trabalhar nisso. E agora eu tô num processo de revisar o que eu já escrevi e escrever a parte metodológica. É engraçado que nas outras iniciações científicas, geralmente eu começava pela metodologia. Eu achava tudo muito mais fácil, porque eu trabalhava com animais, era uma outra pegada de projeto. Mas agora, trabalhando com seres humanos, eu tô tendo um pouco de dificuldade nessa questão da metodologia. Dei uma estudada em alguns livros, vou falar um pouquinho sobre isso. E vamos lá! Espero que vocês gostem. Não sei se esse vlog vai ajudar alguém, mas quem sabe posso ajudar no futuro outras pessoas a escreverem seus projetos, a organizarem seus projetos. E é isso. A primeira etapa que eu sempre faço para tudo é uma etapa de organização de tarefas. Então, aqui eu vou definir quais são as tarefas, as minhas prioridades. E hoje, por exemplo, eu quero focar como prioridade a minha definição de metodologia. Então, a definição de metodologia vai ser o foco de hoje. É engraçado que eu tô falando vai ser o foco de hoje, mas já é quase 9 horas da noite. E é isso aí, gente. A gente trabalha a hora que dá. No pleno domingo. E as tarefas relacionadas à metodologia. Então, o que são? Eu preciso revisar o meu delineamento experimental. Então, organizar as fases do experimento. Eu preciso também fazer a definição de variáveis e, por fim, que também é bem importante, que eu ainda não fiz, eu preciso fazer a definição da análise estatística. Então, esses são os 3 pontos que eu quero focar hoje. Organizar as fases do experimento, definir as variáveis do experimento e a definição de análise estatística dos meus dados. Editando o vídeo, eu percebi que eu esqueci de falar um pouco sobre um artigo que eu li, chamado Uma Introdução aos Delineamentos Experimentais de Sujeito Único, do Sampaio, de 2008. Eu vou deixar ele na descrição desse vídeo para que você também possa ler. Mas, basicamente, ele fala um pouquinho sobre variáveis, delineamento experimental, e é bem interessante falar sobre isso aqui, porque eu só aprendi isso na graduação numa disciplina. Eu não tive nenhum orientador meu que me falasse sobre esse assunto, e eu acho que é super importante para a gente poder ter as nossas próprias ideias, escrever nossos próprios projetos e alcançar uma certa independência quando a gente está falando da nossa pesquisa. Então, quais são os objetivos da nossa experimentação? A gente precisa estabelecer relações causais. Na verdade, a gente não precisa, a gente quer. A gente quer estabelecer relações entre variáveis para compreensão de fenômenos, para promoção de aplicações práticas. Então, pensando nisso, quais são as variáveis? Que variáveis são essas? O que a gente pode aprender com elas? Existem as variáveis independentes, que também podem ser chamadas de variáveis experimentais,
e elas são manipuladas pelo pesquisador. Então, por exemplo, se você trabalha com animais e você quer trabalhar com condicionamento de medo ao contexto, que era o que eu estava estudando antes, uma variável que você pode controlar é a intensidade do choque nas patas que o animal vai receber. Então, esse choque ele é indolor, mas ele é uma forma de dar um susto no animal e condicionar, parear esse choque com o contexto do ambiente que ele está inserido naquele momento do condicionamento. Essa é um tipo de variável independente. Uma variável dependente, que são as variáveis observadas, é a resposta, é a medida na busca de um efeito que a gente vai achar dessa variável independente. Como assim? O animal ele vai responder de alguma forma. Depois que eu vou condicionar esse animal, através do pareamento desse choque nas patas e do contexto, uma resposta que eu espero é o congelamento, que é um comportamento natural desse animal, quando ele não pode nem lutar, nem fugir. Então, o congelamento ele é dado pela ausência de movimento e eu posso medir ele basicamente pelo tempo que esse animal fica congelado dividido pelo tempo total em que o animal está exposto ao contexto. Essa é uma variável dependente, é uma variável que eu estou observando, é uma medida que eu estou fazendo. Ela não é uma variável independente que eu estou fazendo controle ou manipulação para as condições do meu experimento. Então, saber disso é interessante porque é basicamente isso que vai dar sustento para o seu delineamento experimental. Ele estabelece um controle experimental. Existem também as variáveis estranhas, que são fatores que possuem propriedades que possam interferir nos efeitos das variáveis independentes sobre as variáveis dependentes. Por exemplo, em um estudo de tratamento de depressão, as conclusões acerca da eficácia de um novo medicamento, ou seja, da minha variável independente, sobre comportamentos considerados depressivos, ou seja, a variável dependente, deveriam levar em consideração a possibilidade de que outras variáveis, como frequência de psicoterapia e fazer atividade física, poderiam afetar os resultados. Então, aqui eu cito, por exemplo, duas variáveis, eu não, né? O Sampaio cita. Ele cita pelo menos duas variáveis que poderiam afetar nessa variável dependente que eu estou medindo, que é a resposta do comportamento depressivo, que é o exercício físico e a psicoterapia, a frequência de psicoterapia. São duas variáveis estranhas, ou variáveis de controle. Então, é importante no seu experimento você prever quais são essas variáveis estranhas que podem afetar o seu resultado e tentar ter o controle máximo dessas situações. Às vezes você não pode controlar, por exemplo, no caso de experimentação com humanos. Então, o que que eu fiz agora, né? Eu basicamente dei uma lida em dois livros, principalmente esse aqui,
Métodos de pesquisa de ciências do comportamento, do Paulo Cosby. Eu li principalmente o capítulo de delineamento experimental, que é o capítulo 4 de estudos do comportamento. Então ele vai falar sobre variáveis, definições operacionais, método não experimental versus método experimental, causalidade, variável independente, variável dependente, escolha de método, avaliações de pesquisa e diversas questões, né? Um outro livro que eu recomendo bastante, que eu já dei uma lida, que eu já dei uma estudada para aula de psicologia experimental, é esse aqui, ó. Psicologia Experimental, do Kantovitz, que é Psicologia para compreender a pesquisa em psicologia. É bem redundante esse subtítulo, mas enfim. Basicamente, esses dois livros, eles trazem uma abordagem bem bacana. Esse livro de Psicologia Experimental, o capítulo que é interessante para delineamento é o capítulo 3, técnicas de pesquisa e experimentação. Então, ele vai falar o que é um experimento, o que são variáveis, delineamentos experimentais principais, né, que é delineamento de grupo, sujeito único, baixo N, mistos, condições de controles e armadilhas, que é importante saber. E dados, né, como fazer análise de dados, relato dos dados. Confesso que eu tô bem cansada, mas eu coloquei que eu ia fazer isso hoje e eu vou fazer isso hoje, mesmo sendo 9 horas da noite. 9 horas da noite? 9h30 já. Então, eu já tinha começado um pouco, eu tenho experimento na minha cabeça, mas eu quero definir as coisas de uma forma mais metodológica, mais metódica, para deixar tudo bem organizadinho, tudo bem fechadinho, né? Então, o que eu vou fazer agora, basicamente, é organizar essas partes do experimento. Então, o primeiro passo para a gente ter uma pesquisa científica é a observação. Ele é o primeiro passo do método científico. A partir da observação, eu vou procurar ter perguntas sobre um fenômeno que eu estou estudando, sobre algo que eu estou observando. Essas perguntas vão nortear as minhas hipóteses. Então, o primeiro passo que eu preciso é observar e definir a minha pergunta experimental. A partir disso, eu vou pensar como medir esse fenômeno, garantindo viabilidade e confiabilidade dos dados. Também vou pensar como condições experimentais e controle serão arranjados para permitir a comparação entre elas, que é o meu delineamento experimental. Por fim, vou pensar como os dados, as medidas, serão analisados e que conclusões possíveis eu posso tirar desses resultados. No meu delineamento experimental, eu vou ter condição controle, que é a linha de base, que é quando a minha variável independente, ou seja, aquela que eu controlo, aquela que eu manipulo, não está presente. Por exemplo, se eu vou fazer uma pesquisa com seres humanos, alunos de uma escola de ensino médio, eu posso, por exemplo, comparar como era o desempenho escolar deles antes de eu fazer meu experimento. E eu tenho uma condição experimental. Então, a partir do meu experimento, por exemplo, eu posso ter uma variável independente ou mais de uma variável independente. Isso é uma coisa importante, a gente pode ter mais de uma variável dependente, independente ou estranha, como eu tinha comentado antes. Mas aqui nesse caso, na condição experimental, a variável independente está presente e eu posso querer comparar, por exemplo, como o aluno teve um desempenho depois da minha intervenção com a linha de base, com a minha condição controle, que era o antes da minha intervenção. Se eu estou fazendo pesquisa com animais, por exemplo, farmacológica, eu posso ter um grupo que vai receber o medicamento e o outro grupo que não vai receber o medicamento. Então, eu tenho uma condição controle e uma condição experimental.
Aqui a gente pode brincar e ter diversas condições experimentais, ter diversos tipos de delineamento experimental, mas isso eu vou deixar para o Sampaio, porque esse artigo é bem interessante e traz muitos insights legais para a gente poder organizar a nossa pesquisa. Então é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se te ajudou de alguma forma, deixa um joinha, um comentário, fala um pouco sobre a sua pesquisa também. E se inscreva no canal se você gostar desse tipo de conteúdo. Na descrição desse vídeo tem a chave Pix do canal, caso você queira ajudar de alguma forma para a continuidade do projeto. E é isso, eu espero mesmo que tenha te ajudado e fico feliz em contribuir um pouquinho para a sua pesquisa.